Amém, amém. Toda honra, toda glória, todo louvor que seja dado ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, Senhor, ansiosos por uma palavra Tua. Eu não trouxe nada para a mesa, Senhor, mas eu te peço, Espírito Santo, que Tu distribua de acordo com a Tua vontade, uma porção para cada um daqueles que aqui estão e daqueles que porventura estejam nos acompanhando de forma online. Paizinho, fala poderosamente a cada um que aqui está. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Poder sentar? Domingo passado, eu preguei baseado no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 20. E resumindo tudo que eu falei domingo, é no silêncio que ouvimos a voz do Senhor. Ou deveríamos, né? A vida é muito agitada. Eu ia dizer até que a vida está muito agitada, mas não é a verdade. A vida sempre foi agitada, para cada pessoa na sua devida época. Cada um vive de acordo com a situação que se apresenta, num determinado tempo e cenário. Quando olho para trás, no meu tempo de criança, com o tempo de adulto de hoje, já idoso, né? Já sou sessentão, eu percebo que a vida está passando mais rapidamente, que nós estamos sempre ocupados e, por isso, nós não percebemos o avançar das horas. Eu estava comentando com o postulante Anderson e com a acólita Elza, lá na sala de preparação, que hoje meu dia foi muito intenso. Eu só terminei essa pregação, essa mensagem, por volta de 5h15 da tarde. Para mim foi aos 49 do segundo tempo. Mas que quando eu baixei a cabeça, que eu levantei, já eram 5h15 da tarde. Até parece que é mais divertido vivermos agitados, tentando dirigir a vida como se fosse um veículo, onde nós escolhemos os caminhos, controlamos as circunstâncias, que nos aquietarmos e descansarmos na vontade do Senhor. Muitas vezes comparamos nossa vida com a vida daqueles que não creem em Deus. Observamos que muitos prosperam longe do Senhor. E muitas vezes nos questionamos se estamos fazendo a coisa certa. Vocês já se colocaram nessa situação de ficar olhando para o vizinho e achar que a grama dele é mais verde do que a sua? Nós vivemos em uma geração marcada pela ansiedade, pela insegurança e pelo medo do futuro. Muitos conhecem a Deus, mas ainda carregam o peso de tentar controlar todas as circunstâncias da sua vida. Davi, a quem é atribuído esse salmo, não escreveu com a vivência de um jovem guerreiro que enfrentou Golias, mas como um homem experiente, que já havia passado por perseguições, por traições, por guerras, por crises familiares, por ameaças de morte, por momentos de profunda dor. Se nesse mesmo salmo você adiantar um pouquinho e ler o versículo 25, está lá escrito: fui moço e agora sou velho. Isso demonstra que o salmo ele é fruto de uma vida inteira observando a fidelidade de Deus. O contexto do salmo é a aparente prosperidade daqueles que aos nossos olhos nós julgamos como pessoas que estão distantes de Deus, como aqueles pecadores, aqueles que não deveriam, que não merecem as bênçãos do Senhor. Porque nós estamos sempre comparando as pessoas
com o nosso comportamento. Porque, afinal, eu estou na igreja. Por que é que eu não prospero e aquele fulano que é um pecador, mau caráter, bandida, está prosperando e eu não estou? Você já pensou isso, sim. Você já pensou. Você já olhou de lado e disse, como é que pode isso? Por que é que Deus está abençoando essa pessoa e não está me abençoando? Essa pessoa que vive longe dele, que dá as costas para ele, que zomba dele e está prosperando. Essa prosperidade eu não quero para mim, não. Quero não. Porque o custo dessa prosperidade é muito alto. É muita humilhação. Quero não. Deixa eu aqui no meu canto. Davi observava homens maus enriquecendo, crescendo e aparentando sucesso. Muitas vezes a gente vê nas reportagens, né? Aquelas pessoas que aos nossos olhos eram pessoas prósperas, aí depois a Polícia Federal bate na porta e sai catando tudo que tem lá dentro. E de uma hora para outra a pessoa está num padrão de vida exorbitante e no dia seguinte ele não tem condições nem de andar a pé. É aquele tipo de pessoa que por onde passa as pessoas ficam apontando. Olha o sucesso dele qual é. Olha o sucesso dele qual é. É passando por cima dos outros. É furtando, é mentindo, é tomando na mão grande. É esse tipo de sucesso que você quer? E aqui há uma questão a ser avaliada. Vale a pena continuar servindo a Deus quando parece que os maus prosperam? Essa questão ela deve ser profundamente avaliada, pois não temos forças nem sabedoria para governarmos a nossa vida, e muito menos fazer as melhores escolhas. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar a nossa vida, a nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, nosso futuro. Só o Senhor tem o melhor para nós. Meu irmão e minha irmã, só Ele tem o melhor para nós. E só Ele sabe o que é melhor para nós. Seus planos, os planos de Deus, são mais elevados que os nossos. A sua vontade, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, 2. Mudança de mente, de pensamento, de comportamento. Só quando nós mudamos os nossos pensamentos, nossos comportamentos, nós vamos poder usufruir da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Portanto, a primeira ordem é: entrega o teu caminho ao Senhor. Porque é uma ordem, pastor? Porque está escrito, entrega. Ele não está pedindo por favor, não. O que é que tu acha de entregar a tua vida a Deus? Tu concorda? Não é isso que está escrito. O que está escrito é entrega. Aí você obedece se você quiser. Mas entregar exige confiança. Entregar sem confiar produz insegurança, ansiedade. Deus é plenamente confiável. Amém? Ele não mente, nunca muda, sempre verdadeiro e fiel. Nenhuma de suas promessas deixaram de ser cumpridas. Em todas elas temos a plena confirmação do Senhor. Em Deus nós podemos descansar e confiar plenamente. Nele nós podemos. Lá no versículo 3 diz assim:
Confia no Senhor e faze o bem. Não é uma confiança parcial, meia boca, nada. É colocar todo o peso da vida sobre Deus. Todo. Do jeito que está. Tu deve pegar e essa trouxa, que é a tua vida, entregar para o Senhor. Toma aí, Senhor. É como alguém se senta numa cadeira sem medo de cair. É como você chega e senta nesse banco, na certeza que você não vai cair. Isso é confiança. Porque está alicerçado. É seguro. Confiar é mais do que acreditar. É ir além. É confiar a própria vida. Eu fico pensando, você quando entra no avião, muitas vezes você não sabe nem quem é o piloto. Mas você obedece quando ele diz, ataque os cintos. Que a gente vai decolar. E você passa 1 hora, 2, 3, sei lá quantas horas, sem nem ver o rosto do cidadão. Mas você tem plena certeza que se subiu, vai descer. Vai descer. De um jeito ou de outro, desce. Mas até hoje, pelo menos para mim, o piloto decolou e pousou em segurança. E eu não sei quem é o piloto. Mas é assim que eu vejo o meu Deus. O nosso Deus. Controlando a vida de cada um que aqui está. Às vezes dá turbulência. Às vezes vem um vento contrário. Quando você menos percebe, o avião cai. E ele diz, aperta os cintos. Vamos passar por uma área de turbulência. E aí você faz, você confia e aperta o cinto. Eu, como viajo com o cinto o tempo todo, eu nem aperto, já estou lá colado nele. Mas é na confiança. Mas a turbulência passa. E a aeronave pousa em segurança. Muitos acreditam em Deus. Mas poucos confiam verdadeiramente nele. Acreditar é saber que Deus existe. É confiar e descansar nele. Tu confia no Senhor. Tu descansa no Senhor. Responda para você. Tu confia nele? Ao ponto de entregar a tua vida a ele? Certa vez eu ouvi uma reflexão do pastor Carlos Alberto, ele já pregou aqui. Foi em 3 fases, 3 dias seguidos essa reflexão. Quando ele diz, na primeira reflexão, ele fala sobre uma pessoa andando de bicicleta e que ela solta o guidão. Eu já fiz muito isso, vocês já fizeram? Ficar pedalando sem segurar no guidão. Mas o controle está em você ainda. Na segunda reflexão, ele diz que para de pedalar, sem as mãos no guidão. E a bicicleta continua. Mas ele diz que a dependência total está quando você senta na garupa e você não tem um domínio nenhum da bicicleta. Você não pedala e você não guia. Você tem essa confiança de sentar no bagageiro da bicicleta e ter a certeza que essa bicicleta vai chegar no destino? Você pode pensar, como pode isso, pastor? Se a bicicleta não está sendo movimentada, se não está sendo pedalada, mas a confiança está nele. É algo além da nossa compreensão. É Deus agindo além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Quando Abraão recebeu a promessa de um filho, tudo ao seu redor dizia que era impossível.
Mas ele confiou e Deus cumpriu sua promessa. Abraão, como vocês sabem, ele foi pai aos 100 anos. Na nossa mente curta, míope, limitada, alguém pode dar certeza que o homem possa ser pai aos 100 anos? O homem já está fraquinho. Ele já está mais perto do fim do que iniciar. A virilidade. Mas ele confiou. E do dia em que o Senhor prometeu a ele que ele seria pai, até quando ele foi pai, passaram-se 25 anos. 25 anos ele esperando a promessa do Senhor. 25 anos no nosso tempo, crono. Mas o Senhor, ele é atemporal, ele é fora do tempo. Para Abraão foram 25 anos. Talvez para Deus tenha sido 25 segundos. Talvez. Eu e nas minhas loucuras aqui. Mas Deus promete. Ele faz. Talvez existam pessoas aqui, hoje, agora, aqui, preocupadas com finanças, aflitas com a família, angustiadas pela enfermidade, cansadas de esperar uma resposta. Talvez. O Espírito Santo nos ordena hoje, confie no Senhor. O que você não consegue resolver, Deus pode resolver. O que você não consegue carregar, Deus pode carregar. Então, a segunda ordem é, confia nele. Amém? Confia nele. No versículo 3 está escrito assim: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A palavra habitar transmite a ideia de permanecer, de estabelecer residência, de fixar CEP, de não fugir. Davi está ensinando, não abandone o lugar onde Deus o plantou. Aonde Deus te colocou, você só sai quando Ele mandar você sair. Muitos, diante da crise, abandonam a fé. Abandonam a oração. Abandonam a comunhão. Abandonam os projetos de Deus. Quantos aqui já não pensaram? Minha vida não mudou muito não, depois que eu me converti. Então, ruim por ruim, eu vou voltar para a minha vida antiga. Quem nunca pensou nisso? Não vejo diferença nenhuma. Continuo sofrendo, continuo ferido. Eu não vejo mudança nenhuma. Mas o salmista diz, permaneça. Permaneça. A promessa é, verdadeiramente serás alimentado. Verdadeiramente serás alimentado. O texto aponta para o cuidado contínuo de Deus. Quem permanece debaixo da vontade divina jamais fica desamparado. Jamais. Não significa ausência de lutas. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições. Ele não disse que ia ser melzinho na chupeta. Ele já avisou, no mundo tereis aflições. Mas a presença do Senhor significa provisão. Deus sustenta todos aqueles que permanecem fiéis. Eu gosto muito de agradecer a Deus nas refeições lá em casa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sempre questiono, Deus já deixou faltar comida na sua mesa? É porque nós buscamos muito, nosso olhar muito para coisas grandiosas. Nós não percebemos o ordinário, nós não damos valor ao ordinário. Talvez você tenha pego uma gripezinha. Né, Debbie?
Eu falei hoje para a Débora, se a nossa vida não tivesse problema, ia ser muito paradinha, né? Muito monótona, né? Mas a nossa vida parece uma montanha-russa. Altos e baixos, curva para a direita, curva para a esquerda e looping. Mas daqui a pouco você vai parando, acelera de novo. Isso é emoção que o Senhor nos dá. Que emoção, pastor? É para confiar nele. Para ter a certeza que ele está no comando de tudo. Há pessoas que estão pensando em desistir. Desistir do ministério. Desistir do casamento. Desistir da oração. Desistir dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Hoje Deus nos diz, permaneça. Ainda há provisão para a tua vida. Lá no versículo 4 diz assim, agrada-te também no Senhor. No Senhor. A palavra hebraica utilizada aqui possui o sentido de encontrar prazer, sentir satisfação, alegrar-se, deleitar-se na presença de Deus. O salmista não diz, agrada-te das bênçãos, dos milagres, do que tu tem recebido, dos mimos, dos presentes. Ele não diz isso. Ele diz, agrada-te do Senhor. Muitos querem a cura de Deus, a provisão de Deus, os milagres de Deus, mas não desejam a presença de Deus. Davi nos ensina que Deus não deve ser apenas um meio para alcançar o fim. Ele deve ser o próprio alvo do nosso coração. Tudo que nós devemos fazer deve ser para ir ao encontro do Senhor. E o texto diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está lá no versículo 4. Isso não significa que Deus dará tudo o que a carne deseja. Significa que Deus nos concede tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nos alegramos no Senhor, nossos sonhos são alinhados. Quando nós alinhamos nosso pensamento, nossos desejos com a vontade de Deus para a nossa vida, pum! Acontece. Acontece porque a gente alinhou em oração, em coração, o que Deus quer para a nossa vida. E como você sabe disso? Orando em intimidade com Deus. Nossas prioridades são ajustadas. Nossa vontade passa a refletir a vontade divina. Então Deus realiza aquilo que Ele mesmo plantou no nosso coração. Quando nós alinhamos com Ele, é porque a vontade dEle já está no nosso coração. E quando nós entendemos o que é que Ele quer para nós, acontece. Alguém já disse, a mágica acontece. Lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 25, está escrito assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados. Mal podiam se mover numa posição desconfortável, porque não é deitado, não, é sentado na masmorra, um lugar úmido, sujo, sem higiene. E eles estão ali com as mãos presas, com o pescoço preso, com os pés presos. Mas eles estavam como? Louvando. E eles não louvavam baixinho, não. Eles louvavam de tal maneira
que todos os demais que ouviram louvavam também. Eles escutavam aqueles louvores. Os caras eram muito loucos, né? Não, diga aí. Como é que você louva numa situação dessa, hein, Léo? Diga aí para mim, meu irmão. E aí, Davi? Como é que é louvar numa situação dessa? Paulo encontrou prazer em Cristo, mesmo preso. Seu contentamento não dependia das circunstâncias, dependia da presença de Deus. No versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E aqui encontramos um ponto muito importante desse texto. A palavra hebraica utilizada para entrega significa literalmente rolar sobre. A ideia é de alguém que tira um peso dos próprios ombros e coloca sobre outro. Sabe aquela pessoa que está carregando um peso, ela não está aguentando mais, aí chega Anderson aqui do meu lado e diga assim: Zé, passa para mim, e eu rolo esse peso para o ombro dele. Só que nesse caso não é Anderson, é o próprio Deus. Que você passa o seu peso para ele, dizendo assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais, está doendo muito. Senhor, pega, toma para ter isso. O peso que não fomos chamados para carregar é passado para os ombros do Senhor. Muitos carregam preocupações, culpas, medos, ansiedade, controle excessivo, que não consegue abrir mão, não permite que as coisas saiam do seu controle. Como vai entregar o controle da sua vida para Deus? Se ela é excessivamente controladora. Tentam resolver tudo sozinho. E o Senhor não nos pediu isso. Ele pediu: entregue. Entregue. E o que significa entregar o caminho? Significa entregar planos, entregar sonhos, entregar as decisões. Você está para decidir alguma coisa por esses dias? Você tem algo para responder, para ser definido? E você está em dúvida se deve fazer ou se não deve fazer? Se adianta, se para, se retroage? Entrega ao Senhor. Entrega a Ele. Entrega teu futuro a Ele. Entrega a tua família a Ele. Entrega teu ministério a Ele. É ter coragem de dizer: Senhor, minha vida te pertence. É coragem. Você precisa ter coragem para abrir a sua boca para dizer hoje para o Senhor: a minha vida te pertence. Cristo teve essa coragem lá no Getsemane. Pai, se possível, passe esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali nós vemos a entrega perfeita. A cruz foi resultado de uma entrega total, de uma confiança absoluta no Pai. O versículo termina dizendo: confia nele e ele tudo fará. Observe que o texto não diz, você fará. E eu não sou coach, tá? O texto não está dizendo, você fará. O texto diz, ele fará. E ele não terceiriza.
Ele não quarteiriza. Ele faz. Porque a obra é dele. E ele não divide a obra dele com ninguém. Quando entregamos, Deus age. Deus abre portas seguras. Ele fecha portas perigosas. Ele direciona decisões. Ele muda circunstâncias. Ele fortalece o coração. E ele realiza seus propósitos. O que Deus faz quando nós entregamos nossa vida a Ele. Deus assume a direção. Quem entrega o volante da vida a Deus evita muitos acidentes. Estás disposto? Estás disposta? E se não estiver disposta, você tem que ser sincero e dizer isso a Deus. Eu não confio, Senhor. Ainda não confio. Tem que ser sincero com Deus e dizer assim, eu não confio, eu não creio em Ti o suficiente para fazer isso. Porque Ele sabe. Deus produz paz. A ansiedade diminui quando a confiança aumenta. Deus envia provisão. Aquele que cuida dos pássaros também cuida dos seus filhos. Está escrito. Se Ele alimenta os pássaros, como é que Ele não vai alimentar o seu próprio filho? E Deus realiza seus propósitos. Tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele abençoa. Concluindo, eu estou muito calmo, não estou? Porque eu estou entregando, eu estou tentando entregar. A gente precisa orar, conversar com Deus, para que Ele responda o que é que Ele quer de mim e de você. Os que buscam satisfação na bebida, no dinheiro, nas orgias sexuais e na fama, descobrem que essas coisas são como correr atrás do vento. Aquele que confia no Senhor é feliz, porque Deus é a fonte de tudo. Ele é o manancial da felicidade. A verdadeira felicidade não está naquilo que Deus nos dá. A verdadeira felicidade está no próprio Deus. E o que nós recebemos dele é consequência. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas noites mais terríveis, é a confiança nele que nos fortalece e nos encoraja. Nos encoraja a esperar o raiar do dia. Quem aqui não já teve uma noite daquelas tão difíceis, aonde parece que a cama esquenta e você vira para um lado, vira para o outro, a mente é ocupada com 1223 pensamentos e você só quer chorar, porque parece que os piores momentos são à noite, na escuridão da noite, no silêncio da noite. Mas é Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece a superar esses momentos, porque lá no Salmo 126 diz que nós podemos estar semeando, chorando, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, persevera, permaneça. A confiança em Deus tira nossos olhos de nós mesmos, sabia? Nós paramos de olhar para nós, para nossas fraquezas, e da quantidade imensa de problemas que carregamos para colocarmos nossas mãos nas mãos daquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Nós começamos a entregar
Toma, Senhor. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Isso não me pertence. Toma, Senhor. Tu tem essa coragem? Tu tem coragem de fazer isso? Toma, Senhor. Isso aqui não me pertence, não. O Senhor está no controle de todas as circunstâncias. Todas, não são algumas não, tá? O Senhor está no controle de todas as circunstâncias. Ah, eu vi um amém aí. Vocês me deixam sozinho aqui em cima, né? Mas não estou sozinho não, estou com Ele. E eu faço uma breve oração aqui agora. Senhor, eu confio em Ti. Eu permaneço em Ti. Eu me alegro em Ti. E hoje eu entrego completamente o meu caminho em Tuas mãos. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós permanecemos em Ti. Nós nos alegramos em Ti. E hoje entregamos completamente o nosso caminho em Tuas mãos. Entrega o Teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém? Que Deus nos abençoe.